Boa noite, pessoal. Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, pessoal, onde que eu desativo. Sabe onde desativo os comentários? Configurações. Ah, aqui. Boa noite, pessoal, para quem tá entrando. Agora eu tô aprendendo aqui como que ativa. Primeira live é assim mesmo, né, pessoal? Esperando bater às 8. Era para ser às 3, como vocês já sabem. Mas houve algumas intercorrências aí durante o dia, envolvendo saúde. E aí eu não consegui, então, acessar. Não consegui fazer a tempo a live. Eu vi que era umas 1 e pouco. Eu digo, não vou conseguir fazer a live. Então, vamos adiar para mais de noitinha, que eu sei que de noitinha bem provável que eu consiga. E graças a Deus tô aqui. Eu tô... Vocês podem perceber pela minha voz que eu tô um pouquinho gripada. Então relevem essa voz aqui, tá bom, pessoal? A voz é pura gripe. Então, pessoal, iniciando aí, batendo às 8 horas, vou desativar aqui. Minha irmã teve live um pouquinho antes, e aí ela tá ocupando o mesmo espaço. Eu digo, tomara que ela termine a live antes, né, pra mim conseguir entrar, conseguir fazer a live aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou desativar aqui os comentários. Então, o tema da nossa live, pessoal, como eu já havia falado pra vocês, é estado emocional e sistema musculoesquelético. Como que esses dois se relacionam, tá bom? Então, pessoal, quando eu me referi a sistema musculoesquelético, eu tô não só me referindo a músculo, tô me referindo a músculo, a osso, a ligamento, a tendão, por isso que eu coloquei como sistema musculoesquelético. E outra coisa, quando eu falar sobre estado emocional, eu tô falando sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Eu sei que estado emocional, eu sei que emoção e sentimento são coisas distintas uma da outra. Mas aqui eu vou me referir muito ao nosso estado emocional, tá bom? Como um conjunto aí de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, pra ficar de forma mais didática, eu vou explicar um pouquinho como que funciona o nosso movimento, né? A gente, de forma bem didática, a gente tem um cérebro, que se chama sistema nervoso central, ele é dividido entre o nosso encéfalo, tá bom? Que é o nosso cérebro, e a nossa medula espinhal, que percorre aí toda a nossa coluna vertebral. Ela se divide, então, a partir da coluna vertebral, em sistema nervoso periférico. Eu vou dar uma olhadinha aqui porque eu fiz um slide para mim conseguir transmitir para vocês tudo aquilo que eu achei pertinente, tá bom? Então, a partir da nossa medula, a gente divide aí em sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, há uma subdivisão, que é o sistema nervoso somático, tá bom? O sistema nervoso periférico é aquele que inerva nossos membros superiores, todo o nosso corpo, nossas pernas, nossos braços, nossas vísceras, nosso coração, enfim, todo o nosso corpo, tá bom? O que é o sistema nervoso periférico dividido entre sistema nervoso somático? Somático é aquele que a gente tem controle, tá bom? É o nosso movimento voluntário. Então, por exemplo, eu decidi pegar esse copo d'água aqui e tomar. Então, isso eu tô ativando o sistema nervoso somático, aquilo que eu tenho controle, são movimentos que eu tenho controle e estou tendo plena consciência do que eu estou executando, tá? Só que tem um outro sistema, que é o sistema nervoso autônomo, tá bom? Esse sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, ou seja, eu não tenho consciência, eu não comando ele para fazer movimento, tá bom? Então, por exemplo, batimento cardíaco, embora a nossa frequência respiratória a gente pode controlar por meio do sistema nervoso somático, a gente, basicamente, ela é involuntária, porque você não fica pensando, vou respirar agora, vou respirar tantas vezes. Não, é involuntário, eu tô falando com você, estou respirando normal, tá bom? Então,
Esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido entre sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele se dá a partir de reações que a gente tem que tomar decisões rápidas, a partir do sistema de luta ou fuga, como é muito falado. Então, a partir do sistema de luta ou fuga, quando a gente está numa reação de estresse, o nosso sistema nervoso simpático ele é muito mais ativado. E o sistema nervoso parasimpático é aquele que é uma resposta à tranquilidade, é quando a gente está calma, quando a gente não vê nada como ameaça ou perigo no nosso ambiente, então a gente fica tranquilo. Então, nosso sistema nervoso parasimpático está mais ativado. Todos eles trabalham aí em conjunto para gerar nossa homeostase, tá bom? Nosso equilíbrio fisiológico, para que o nosso corpo trabalhe normalmente, tá bom? Só que, vez por outra, eles podem um trabalhar mais do que o outro, um ficar mais ativado do que o outro, tá bom? Por que eu digo isso? A partir de um pensamento que a gente tem, por exemplo, eu vi um assaltante, bom, a pessoa veio me assaltar, ou eu vi um leão, o que vai acontecer? Eu vou ativar o sistema de luta ou fuga, que o sistema nervoso simpático vai ficar muito mais ativado, vai liberar aí mais adrenalina, cortisol. Eu vou estar preparado, meus batimentos cardíacos vão aumentar, minha frequência respiratória vai aumentar, e eu vou ficar preparada aí para luta ou fuga. E o que vai acontecer? Minha musculatura ela vai responder num estágio mais de tensão muscular. Então, eu vou ficar com um movimento mais de flexão, tá bom? Meu ombro vai ficar mais fletido, meu ombro vai ficar mais elevado. Isso vai gerar uma tensão para mim agir rápido. Então, o sistema nervoso simpático vai estar mais ativado. Se eu tô tranquila, se eu tô calma, se eu não vi nenhuma ameaça, tô lá na praia, tranquila, eu vou estar com o sistema nervoso parasimpático muito mais ativado. Então, minha musculatura vai estar mais relaxada. E o movimento de extensão de ombro, elevação da cabeça, vai estar mais presente, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam? Embora tenha ou não um fator externo, como por exemplo, tô na praia ou vi um leão, esses sistemas eles são ativados, sistema nervoso simpático e parasimpático, eles são ativados também pelos nossos pensamentos. Olha só que interessante. Então, o que eu penso reflete na minha postura corporal, no meu alinhamento, tá bom? No meu tom de voz, em como eu estou. Então, a minha linguagem corporal vai transmitir se eu estou mais tranquila ou se eu estou mais estressada e ansiosa, a partir daquilo que eu penso. Só que o que eu quero trazer para vocês mais em mente é o que saiu lá, a partir de 2010, começou a sair vários artigos científicos, principalmente pela revista Psychological Science, que falou que a nossa postura corporal interfere no nosso estado emocional. Ou seja, não é só o que eu penso que vai interferir na minha postura. A postura que eu adoto de forma consciente, por meio do sistema nervoso somático, ela vai interferir também no meu estado emocional. Então, por exemplo, olha bem para a minha postura. Estou numa postura de extensão de ombro, estou com os ombros mais aqui na cadeira, e isso está me trazendo mais tranquilidade. Por quê? Porque eu sei que, a partir desse artigo publicado lá em 2014, que a partir do momento que eu faço uma extensão de ombro, uma elevação da minha cabeça, eu vou mandar uma informação para o meu cérebro de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, olha só que interessante, você, a partir dessa consciência que você tem da sua postura, você também pode organizar o seu estado emocional. Então, se eu tô numa postura de relaxamento, eu vou me sentir mais calma. Se eu flexionar agora para vocês e ficar assim, encurvada, cabisbaixa, eu vou ficar mais tensa, porque eu vou estar ativando uma via de luta ou fuga. Vai liberar mais um hormônio chamado noradrenalina. Um neurotransmissor chamado noradrenalina. Esse neurotransmissor, ele é um modulador do nosso tônus muscular. Então, eu vou ficar muito mais tensa. Sabe aquela pessoa que fica batendo com o pé no chão, que fica balançando uma chave, tá com um movimento muito rápido, muito repetitivo? Significa que aquela pessoa tá ansiosa.
Por quê? Porque ela está liberando mais um neurotransmissor chamado noradrenalina, que ativa o sistema nervoso autônomo simpático, que faz com que ela fique mais ansiosa, os movimentos dela fiquem mais repetitivos e mais rápidos. Se eu estou numa posição mais tranquila, eu reduzo a ativação desse sistema nervoso simpático e ativo muito mais o sistema nervoso parasimpático. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou contar um caso do meu estágio. Foi ano passado, foi no estágio de ortopedia. Eu tava com... Meu colega chegou mega tenso, a gente tava numa semana que assim, a gente entrava no estágio e a gente tava sendo avaliado desde manhã até o momento que a gente saía, que eram umas 10 horas. Umas 10 horas não, meio-dia por aí. E a gente tava muito, assim, é um fator estressor. Será que a gente vai passar? Será que a gente tá sendo avaliado de forma negativa, de forma positiva? Como que tá sendo? E aí, ele chegou no dia do estágio e falou assim: pessoal, não vai dar. Eu tô com uma dor no meu ouvido. Eu vou ter que consultar com o otorrino. Porque eu tô com uma dor no ouvido, no ouvido eu devo estar com otite. E aí, eu e meus colegas olhamos, falamos: não, você tá muito tenso. A gente tá numa semana que tá sendo bem estressante mesmo. Você tá, na verdade, provavelmente com uma inflamação na ATM, que se chama articulação temporomandibular. Ela fica próxima ao ouvido. E quando você fica muito tenso, você fica com o masseter muito mais tensionado, que é o músculo que faz o fechamento da boca. Então você fica mais... fica com os dentes bem cerrados, bem ocluídos. E isso pode gerar aí uma inflamação na ATM. E essa inflamação na ATM, ela pode ser interpretada aí como uma otite, que a pessoa sente dor no ouvido, mas na verdade não é bem uma dor no ouvido. E aí ele falou: não, galera, eu vou me certificar. E tá certo, tem que se certificar mesmo. Chegando lá, não deu 5 minutos de consulta. E aí o ortopedista, o otorrino já falou pra ele. Vou até ativar os comentários, que vai que ele esteja aí, ele vai responder. E aí o otorrino falou pra ele: olha, o que você tá precisando nesse momento é de fisioterapia ou um cirurgião dentista. Porque você tá com uma inflamação na ATM, isso não é do seu ouvido. E isso é devido ao seu estado de tensão. Aí ele até tinha comentado, né, que ele, contando pra gente, tinha comentado que ele tava muito estressado, que ele era fisioterapeuta, né, tava se formando em fisioterapia, mas que aquela semana de estágio estava sendo bem estressante. Então, já resolvido aí o caso clínico, que o estado emocional dele de tensão, de ansiedade, gerou uma inflamação na ATM. Por quê? Porque ele estava ativando todo dia, todo momento, o sistema nervoso simpático, liberando cortisol, hormônio do estresse, né? E aí ele estava com uma inflamação na ATM, achando que estava, na verdade, com otite, que não era o caso. Então, vocês entendem que aquilo que a gente pensa, como que a gente reage aos conflitos do dia a dia, aos fatores externos, influenciam em como que nosso músculo vai reagir. E por que eu digo que é o sistema nervoso autônomo simpático? Porque você lembra que eu falei para vocês que ele é involuntário, ou seja, você não tem consciência, na maioria das vezes, se você tá apertando os dentes ou não. E o que acontece também nesses casos? Muitas vezes quando a pessoa ela tá passando por um momento de estresse, ela fala assim: gente, eu tô numa dor de cabeça, mas uma dor de cabeça, tem que tomar agora um Dorflex, porque os problemas. A pessoa até sabe, mas você sabe o porquê que você tá, por exemplo, com uma cefaleia de tensão? O que é cefaleia de tensão? Cefaleia vem de dor de cabeça, tensão vem por tensão muscular, tá bom? Essa cefaleia, ela se dá bem bem na testa, essa dor de cabeça, e um pouquinho na lateral, tá bom? Por que há, então, essa dor de cabeça? Como que ela ocorre? Como você tá com mais o sistema nervoso simpático ativado, o que vai acontecer, como eu falei? Você vai ficar com a musculatura mais tensa. E um dos movimentos típicos, o músculo que ele mais responde rápido
a esse fator estressor é o músculo trapézio superior, que é um músculo bem nessa região aqui. Eu já vim falando várias vezes para vocês ao longo dos tempos, de posts, enfim, de stories, que esse músculo ele responde rapidamente ao estresse. Aí o que acontece? A pessoa tá tensa, ela faz assim, só que de forma inconsciente, porque ela tá ativando esse sistema. Ela tá pensando, por exemplo, na prova que vai ter semana que vem, na entrevista de emprego que vai ter na semana que vem, e aí ela vai ficando tensionada, porque o cérebro dela não sabe se aquilo ali é real ou não. Ela vai ativar mais essa via de luta ou fuga. Ela vai ficar com o músculo trapézio mais tensionado. E o que vai acontecer? O trapézio ele tem uma inserção bem no ligamento nucal. Essa inserção, ela se funde, ela se une com a aponeurose, que é como se fosse uma bainha de tendão que percorre toda a nossa cabeça. E ela vai se inserir bem na musculatura do músculo frontal. Então ela vai repuxar toda a sua cabeça, tá? Porque o músculo está tenso, está contraído. E é devido, então, a essa tensão de trapézio superior que você vai estar com uma dor de cabeça, chamada de cefaleia tensional. Quando essa dor de cabeça ela é tanto na testa como lateral, é porque você também está com o masseter tenso. E o masseter, ele está diretamente ligado na nossa ATM, articulação temporomandibular, não somente ele, mas também músculos como pterigóide medial, pterigóide lateral. E essa musculatura também vai tensionar bem a região temporal. E aí você vai sentir essa dor de cabeça horrível, fala que é do estresse, da ansiedade, mas não sabe o porquê. Tá aí o porquê, tô explicando para vocês então, tá bom? O que vocês podem fazer nesse caso? Vocês controlem principalmente o pensamento de vocês. E aí que é um fator importante, por exemplo, se vocês não estão conseguindo lidar com fatores estressantes do dia a dia, vocês precisam procurar um profissional da saúde especializado nisso, que no caso é um psicólogo. Outra coisa que vocês podem fazer é colocar e inserir na rotina de vocês também um Pilates. Por que o Pilates? O Pilates trabalha muito consciência corporal, ou seja, você vai começar a modificar a sua postura também. Você vai começar a controlar melhor a sua respiração. E, consequentemente, se lembra que eu citei aquele artigo lá da Psychological Science? Ela falou que a nossa postura corporal, ela interfere também no nosso estado emocional. Então, se você controlar a sua musculatura, a sua postura, por exemplo, como eu estou fazendo agora, para me sentir mais tranquila como primeira live, você vai ficar mais tranquilo. Seu estado emocional vai mandar um aviso lá para o sistema nervoso parasimpático para ativar mais ele. E aí você vai se sentir tranquilo. Então, vocês conseguem perceber essa relação que uma coisa está ligada à outra, tá bom? Então, tanto os nossos pensamentos interferem na nossa postura, na nossa linguagem corporal, como a nossa linguagem corporal, a nossa postura interfere também no nosso estado emocional. E a partir disso, vocês vão começar a adquirir aí uma consciência de como que tá a postura de vocês no dia a dia. Será que a sua postura está mais cabisbaixo, encurvado? Você vai se sentir mais ansioso. Mas se a sua postura foi uma postura mais extensora, mais uma cabeça mais neutra, um pouquinho mais elevada, você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais tranquilo. Então é importante vocês gravarem isso, tá bom? Vou contar para vocês também que quando eu estava nesse estágio, apareceram vários pacientes aí com uma disfunção no ombro, eles sentiam muita dor no ombro. E quando a gente ia ver, eles tinham aí uma ruptura parcial de supraespinhoso. Aí a gente, que é um músculo também que fica tensionado, como eu falei, quando a gente está estressado. Só que esses pacientes, eles não eram pacientes ativos fisicamente, tá bom? Eles não faziam academia, não eram ativos fisicamente. E esses pacientes, eles vinham com um fundo emocional muito forte. Eles vinham aí. O fisioterapeuta, pessoal, quando o paciente está chegando, a gente já vai avaliando a postura dele. Porque isso daí já diz muito sobre o paciente. E todos esses pacientes, eles vinham com uma postura que ativava muito mais o sistema nervoso simpático, que era uma postura de protração de ombro, cabisbaixo, uma postura muito mais encolhida e flexora. O que acontece se ao longo do tempo você não lida com questões emocionais, você não lida com a sua saúde mental?
Você começa a ficar estressado, se sente muito inseguro, não consegue lidar com os problemas do dia a dia. Ao longo do tempo, principalmente se você não pratica atividade física, não fortalece a sua musculatura, você vai adquirir disfunções devido a esses vícios que a gente chama vícios de postura. Então, por exemplo, aqueles pacientes que ficavam muito tempo, provavelmente durante anos e anos, tendo aqueles pensamentos negativos, se sentindo inseguro, eles iam adotar uma postura de flexão, tá bom? E uma postura de mais de encolhimento. Eles iam fazer essa protração de ombro de uma forma muito mais rotineira e repetitiva. Ao longo do tempo, o que acontecia? Eles ficavam, por exemplo, com a musculatura peitoral maior e menor, que é uma musculatura que trabalha muito mais, que trabalha a protração de ombro, forte, uma musculatura forte. E a musculatura posterior, que é a que faz a extensão, que faz você se sentir tranquilo, se sentir calmo, muitos deles às vezes nem conseguiam movimentar, eles não conseguiam fazer esse movimento, por exemplo, de extensão, de uma forma precisa. E aí a gente via o quê? É até uma coisa que eu conversava com meus professores, que a gente via essa relação íntima entre a postura corporal deles e o mecanismo de lesão. Então, se eles não tinham uma musculatura extensora boa ou forte, eles não trabalhavam ela, por quê? Porque eles tinham aqueles sentimentos de insegurança, tinham aqueles sentimentos de impotência, eles trabalhavam muito mais a flexora. E como a outra estava fraca, que a gente chama um grupo muscular antagonista fraco, eles acabavam sobrecarregando o ombro deles. E assim como eles sobrecarregavam o ombro deles, ao longo do tempo isso causava lesão, tá bom? Muscular. No caso deles era uma lesão aí de supraespinhoso. Então a gente via essa íntima relação entre os dois. E é isso, pessoal. O que eu gostaria de transmitir para vocês era exatamente isso. Essa foi a minha primeira live, eu vou continuar fazendo lives aí acerca dessa temática, tá bom? Entre nosso estado emocional e como que o nosso sistema musculoesquelético ele responde. Isso porque tem muitos artigos científicos sendo publicados acerca dessa temática e cada um deles se aprofunda mais acerca desse tema. Então eu quero continuar trazendo isso para vocês. Essa live foi então para vocês terem essa consciência de que vocês precisam não somente trabalhar aquilo que vocês pensam e os seus sentimentos, mas vocês também precisam trabalhar todo o seu sistema musculoesquelético, tá bom? Ou seja, aí, tendo consciência do seu corpo, da sua postura e trabalhando ela para ativar muito mais um sistema que te deixa tranquilo, que te deixa calmo, quanto trabalhar também a sua mente, tá bom? Por quê? Porque um é harmônico do outro, tá bom? Os dois trabalham em conjunto. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa live. Algumas pessoas me perguntaram se eu ficar salva ou não. Ainda vou ver, tá bom, pessoal? Vou decidir se eu vou deixar ela salva para vocês ou não. Mas aguardem que vai ter muitas lives aí acerca deste tema, tá bom? Desejo a vocês uma excelente semana, uma boa noite e até a próxima. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Vamos ver agora aqui, dar uma olhadinha como é que eu saio, né? Ai.